Gente, acordei hoje e me deparei com essa notícia, né? Uma criança morre de uma doença que era considerada praticamente extinta. Um parente próximo pega a mesma bactéria, mas só tem um resfriado leve, né? A diferença entre esses dois, uma delas era vacinada. Então, gente, eu tô falando da difteria, né? A gente viu esse caso, tá acompanhando o caso dessa criança na Itália que morreu de difteria. E o que que é difteria? É uma doença causada por uma bactéria chamada Corynebacterium diphtheria, que libera uma toxina super potente e super que pode levar à morte, né? Super letal. E a principal característica dela é a forma respiratória clássica, então dor de garganta, febre, coriza, aquela sensação de garganta inflamada, né? Obstrução de vias aéreas. E também existe a forma cutânea da doença, que é justamente feridas na pele, que é menos grave, mas também é muito importante para a transmissão. E as principais complicações da difteria, gente, é justamente miocardite, insuficiência renal aguda, paralisia nervosa, né, polineuropatia, que é a forma mais grave, que são essas principais complicações, tá? A letalidade em pessoas não vacinadas e sem tratamento, a taxa de mortalidade ela é estimada em até 30%. E tem estudos hospitalares recentes falando que a mortalidade em crianças internadas variou de 8,6% a 43,8%, dependendo do local e do acesso a tratamento, né? Que no caso, nesse caso, depois que a pessoa pega a doença, o tratamento é o soro antidiftérico. E aí, a miocardite é o principal preditor independente de morte nesses cenários, tá? Antes da vacina, ela era uma das principais causas de morte infantil no mundo todo. Nos Estados Unidos, a gente tem valores aí que se estimam até mais ou menos 200 mil casos por ano em 1921, para poucas dezenas depois da vacina, lá na década de 40 e tudo mais. E hoje ela é rara, mas acontece, tem acontecido principalmente de 2020, 22 para cá, em lugares onde tem baixa cobertura vacinal. E a gente está falando de surtos que aconteceram na Europa, por conta de principalmente populações imigrantes, Alemanha, Espanha, Grécia, e justamente lugares que não tinham casos de difteria há muitos anos, né? E por que, que a vacina é tão importante, mesmo que ela não impeça que a pessoa contraia a doença, né? A vacina, mesmo que não impedindo 100% para pegar a doença, quem é vacinado pode apresentar a doença, mas com bem menos sintomas, né? Com sintomas mais leves. E aí a gente tem esses casos em que, para quem não é vacinado, ela pode ser fatal. Tá? E a vacina, os contatos de vacinados com casos fatais ficaram assintomáticos ou com sintomas leves depois, né? Então a gente precisa reforçar sempre esse alerta de vacinação, porque a vacinação nada mais é do que um pacto comunitário, né? Coletivo, tá? Que é justamente a proteção individual e coletiva, que é o que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Que evita surtos, tá bom? E aí, o que a gente tem atualmente? A gente tem uma cobertura vacinal que vem caindo drasticamente em vários países, inclusive na Itália, o que foi um dos motivos da Itália traçar um plano de lei, uma lei de vacinação obrigatória em 2017, justamente por conta desses surtos que estava tendo. A imunidade em adultos também caiu em vários países nos últimos anos, e a gente precisa reforçar sempre, tá? Manter a caderneta de vacinação em dia é essencial e é nosso dever. Nós, principalmente como adultos, e para com as crianças, que elas não podem escolher se podem se vacinar ou não, né? Quem tem que levar, no caso, são os pais, tá bom? Então, gente, a diferença entre uma gripezinha leve e uma internação grave que pode levar à morte é só uma, gente: a vacina. E a gente tem essa ferramenta a nosso dispor e a gente deve usar, tá bom?